Olá, querido irmão, querida irmã, que alegria imensa poder me conectar com você neste momento tão especial. Quero começar dizendo que é uma honra ter a sua presença aqui e que não é por acaso que você chegou até este vídeo. Creia, Deus tem algo preparado para falar ao seu coração hoje. Sinta-se acolhido, amado e lembrado pelo Senhor, porque a palavra dele nos garante que o amor dele é eterno e que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Hoje é mais uma oportunidade de nos fortalecermos juntos na fé, de aprendermos com a palavra e de permitirmos que ela molde a nossa vida, o nosso caráter e as nossas atitudes. Este espaço é feito com muito carinho, como um refúgio espiritual para o seu coração. Independentemente do que você esteja vivendo, seja uma fase de alegria ou um tempo de luta, saiba que Deus continua no controle. Aqui você sempre encontrará uma mensagem de esperança, um lembrete de que a sua vida tem propósito e de que o Senhor cuida de cada detalhe da sua caminhada. Quero convidar você a permanecer comigo até o final deste vídeo, porque a palavra que será compartilhada vai edificar a sua vida. E aproveito para pedir que, se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrição, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e, ao final, compartilhe nos comentários como esta mensagem falou com você. Isso é muito importante para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Querido irmão, querida irmã, ao abrirmos o nosso coração para a palavra do Senhor, somos conduzidos a uma reflexão profunda sobre a forma como estamos vivendo e sobre como tratamos as pessoas ao nosso redor. A passagem de hoje está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 7, onde está escrito: "E se não oprimir ninguém, retornando ao devedor o seu penhor, e se não cometer roubo, se der o seu pão ao faminto, e cobrir o nu com roupa." Essa passagem nos fala de um estilo de vida que agrada a Deus. É mais do que simplesmente cumprir mandamentos ou obedecer a regras. É viver de forma justa, honesta e compassiva. Ezequiel aqui descreve o retrato do homem que é justo diante de Deus, não apenas porque diz palavras bonitas ou frequenta um templo, mas porque pratica a bondade, a honestidade e a misericórdia em seu dia a dia. O Senhor nos chama a uma vida de responsabilidade espiritual e social. Ser justo significa não se aproveitar da fraqueza de ninguém, não tirar vantagem das situações, não oprimir os mais frágeis. Pelo contrário, significa estender a mão, dividir o que se tem, aliviar o sofrimento do próximo. E isso não é apenas uma sugestão bíblica, mas um chamado para todos os que querem viver em aliança com Deus. Quando o profeta fala sobre devolver ao devedor o seu penhor, ele está falando de respeito e de justiça. No contexto da época, muitas vezes uma pessoa, ao contrair uma dívida, deixava algo de valor como garantia. Mas a palavra ensina que esse objeto não deveria ser retido de forma injusta, principalmente se fosse algo essencial para a sobrevivência daquela pessoa. Assim também hoje, o Senhor nos convida a respeitar aquilo que é do próximo, a não agir com egoísmo, a não reter o que pertence ao outro por interesse próprio. Ezequiel também nos lembra da importância de não cometer roubo. Isso parece óbvio, mas a questão vai muito além do simples ato de furtar. Podemos roubar de muitas formas, tirando a paz de alguém, negando uma palavra de encorajamento, deixando de oferecer ajuda quando poderíamos fazê-lo. Deus nos chama a uma vida de integridade completa, onde nossos atos, palavras e intenções refletem a justiça dele. O versículo ainda nos fala sobre dar pão ao faminto e cobrir o nu com roupa. Aqui vemos a essência do coração de Deus, a compaixão. O Senhor deseja que sejamos canais da sua provisão. Muitas vezes oramos pedindo para que Ele supra a necessidade de alguém,
mas Ele mesmo nos coloca como resposta dessa oração, nos dando a oportunidade de estender a mão. Quando compartilhamos o que temos, por menor que seja, estamos cumprindo a vontade do Pai. Querido irmão, querida irmã, essa é a vida que agrada ao Senhor. Não a vida centrada apenas em si mesmo, mas uma vida de partilha, de solidariedade, de amor ao próximo. Essa mensagem é um convite para olharmos para dentro de nós e avaliarmos se realmente estamos vivendo de maneira justa e compassiva. O desafio é diário, porque a nossa natureza tende ao egoísmo, mas a graça de Deus nos capacita a sermos diferentes. Hoje, ao meditarmos nessa palavra, somos chamados a refletir: como tenho tratado as pessoas que cruzam o meu caminho? Será que tenho fechado os olhos diante da necessidade do outro? Será que em algum momento tenho oprimido, mesmo que de forma sutil, aqueles que estão em posição de fragilidade? O Senhor nos convida à prática da justiça, não apenas em grandes coisas, mas também nos pequenos gestos do cotidiano. Palavra do dia, mensagem e oração da noite. Que essa reflexão seja como uma luz em seu coração, lembrando que a verdadeira espiritualidade não se mede apenas pelo que falamos ou pelo que declaramos crer, mas pelo amor que praticamos, pela justiça que vivemos e pela compaixão que expressamos. Querido irmão, querida irmã, quando meditamos na passagem do livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 7, encontramos um retrato claro do que significa viver em justiça diante de Deus. E se não oprimir ninguém, retornando ao devedor o seu penhor. E se não cometer roubo, se der o seu pão ao faminto e cobrir o nu com roupa. O contexto do capítulo 18 é uma mensagem poderosa do Senhor através do profeta, mostrando que cada pessoa é responsável por sua própria vida diante de Deus. O Senhor deixa claro que não se agrada apenas de rituais ou de religiosidade aparente, mas de uma vida marcada pela obediência, pelo amor e pela justiça. Quando o texto fala em não oprimir ninguém, somos lembrados de que Deus observa como tratamos os outros, especialmente os mais frágeis. Opressão não é apenas violência física ou injustiça declarada, mas também qualquer forma de exploração, humilhação ou desprezo. Muitas vezes, sem perceber, podemos nos tornar opressores por palavras duras, julgamentos precipitados ou atitudes de indiferença. A palavra do Senhor nos lembra que Ele é defensor dos fracos e que espera de nós um coração compassivo. Essa verdade também é confirmada no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 31, onde está escrito: o que oprime o pobre insulta ao seu Criador, mas o que se compadece do necessitado honra a Deus. Ou seja, cada vez que agimos com bondade, nós não apenas ajudamos alguém, mas honramos diretamente ao Senhor. O texto também menciona retornar ao devedor o seu penhor, o que nos leva a refletir sobre honestidade e respeito. Nos tempos bíblicos, quando alguém contraía uma dívida, deixava algo de valor como garantia. Entretanto, a lei de Deus instruía que esse objeto não deveria ser retido injustamente, sobretudo se fosse algo essencial para a sobrevivência. No livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 17, está escrito: não perverterás o direito do estrangeiro nem do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Vemos aqui a preocupação do Senhor com a justiça social, lembrando-nos de que a fé verdadeira se expressa também no modo como lidamos com o próximo em questões materiais. Outro ponto importante da passagem de Ezequiel é o não cometer roubo. Parece algo simples, mas na prática envolve muito mais do que tirar algo que pertence a outra pessoa. Roubar é apropriar-se daquilo que não nos pertence, mas também é negar ao próximo aquilo que lhe é devido.
Quando deixamos de cumprir uma palavra, quando prometemos e não cumprimos, estamos roubando a confiança. Quando negamos ajuda mesmo tendo condições de oferecer, estamos roubando a esperança de alguém. Jesus mesmo nos alertou no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 31. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Isso significa que, se não gostaríamos de ser enganados, roubados ou negligenciados, não devemos agir assim com ninguém. Na sequência, o profeta fala sobre dar pão ao faminto e cobrir o nu com roupa. Essas palavras são tão práticas, mas ao mesmo tempo tão profundas. Alimentar o faminto e vestir o necessitado não são apenas atos de caridade, mas manifestações do próprio coração de Deus através de nossas vidas. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 35 e 36, Jesus nos disse: Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Essas palavras de Jesus ecoam exatamente a mensagem de Ezequiel. A verdadeira fé é demonstrada no cuidado prático com aqueles que sofrem. Querido irmão, querida irmã, isso nos mostra que nossa caminhada com Cristo não pode ser apenas de palavras ou intenções, mas de ações concretas. Muitas vezes esperamos que Deus faça milagres grandiosos em nossa vida, mas Ele também espera que sejamos milagres na vida de outras pessoas. Quando compartilhamos o que temos, quando estendemos a mão, quando ouvimos com paciência, estamos sendo instrumentos do amor de Deus. Podemos aplicar essa mensagem no dia a dia de várias maneiras. Talvez você conheça alguém que esteja passando por necessidade material. E pode ser que uma simples ajuda faça toda a diferença. Mas também existem necessidades emocionais e espirituais. Pessoas famintas de atenção, de carinho, de uma palavra de esperança. E é exatamente aí que entra o nosso chamado de cristãos. Sermos luz onde há trevas, sermos voz de encorajamento onde há silêncio, sermos mãos estendidas onde há solidão. Além disso, a mensagem de Ezequiel também nos chama a refletir sobre a nossa responsabilidade pessoal. Não podemos transferir para outros a tarefa de viver com justiça. Cada um de nós será avaliado por suas próprias escolhas. A vida cristã é um caminho de prática diária, de entrega e de compromisso com Deus e com o próximo. Por isso, a palavra do dia, mensagem e oração da noite vem como um lembrete de que o amor verdadeiro não se limita a sentimentos, mas se expressa em atitudes. O Senhor deseja que sejamos justos, íntegros e compassivos, porque assim refletimos o caráter dele. Amado irmão, amada irmã, chegamos a um momento muito especial desta reflexão. Já meditamos na passagem do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 7, e vimos o quanto ela nos chama para uma vida de justiça, honestidade e compaixão. Agora, é tempo de deixar que essa palavra desça do entendimento para o coração e que gere em nós transformação verdadeira. O que Deus deseja de cada um de nós não é apenas que compreendamos intelectualmente a mensagem, mas que a vivamos na prática. A vida cristã não é uma teoria, mas uma caminhada diária de fé, perseverança e amor. E aqui está a grande promessa. Quando escolhemos viver segundo a justiça de Deus, Ele mesmo nos fortalece, abre caminhos e cuida de nós em cada detalhe. Quantas vezes, querido irmão, querida irmã, enfrentamos situações em que sentimos vontade de desistir, porque parece que ser justo, honesto e bondoso não traz recompensas imediatas. Em um mundo onde a mentira parece prosperar, onde a injustiça parece ter a última palavra, podemos pensar que vale mais a pena se acomodar aos padrões do mundo. Mas a palavra de Deus nos garante que a justiça do Senhor nunca falha. Ele vê cada gesto, cada atitude,
cada escolha feita em silêncio. O salmista, no livro de Salmos, capítulo 37, versículos 5 e 6, nos lembra: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Essa promessa é poderosa. Significa que mesmo quando ninguém vê, Deus vê. Mesmo quando ninguém reconhece, o Senhor reconhece. Mesmo quando o mundo tenta obscurecer a verdade, Ele faz brilhar a justiça como a luz do sol ao meio-dia. Querido irmão, querida irmã, talvez hoje você esteja sentindo o peso da luta. Talvez já tenha sido injustiçado. Talvez já tenha sido alvo de palavras duras ou de atitudes desonestas. Mas receba esta palavra: o Senhor é a sua justiça. Ele não permitirá que a sua fidelidade seja esquecida. Ele é aquele que recompensa em secreto. A mensagem de Ezequiel também nos mostra que nossa fé deve ser prática. Não podemos viver fechados em nós mesmos, preocupados apenas com as nossas necessidades. O chamado é para olhar ao redor, enxergar o necessitado, estender a mão ao faminto, cobrir o nu, consolar o aflito. Cada pequeno ato de amor é grande diante de Deus. Muitas vezes pensamos que só grandes feitos contam, mas Jesus nos ensinou que até um copo de água dado em seu nome tem valor eterno. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21, está escrito: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Essa verdade nos leva a refletir: onde temos colocado o nosso coração? Nas riquezas passageiras, no desejo de reconhecimento ou na prática da justiça e do amor? Quando nosso coração está no Senhor, nossa vida se torna canal da graça dele. O Senhor nos convida hoje a uma decisão: escolher viver em integridade, mesmo que isso pareça difícil. Escolher perdoar, mesmo quando fomos feridos. Escolher compartilhar, mesmo quando parece pouco. Escolher confiar, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Essa escolha nos conecta às promessas de Deus, que são fiéis e verdadeiras. Meu irmão, minha irmã, a palavra do dia, mensagem e oração da noite não é apenas mais um lembrete bíblico, mas é uma convocação divina para que nos levantemos como filhos e filhas da luz, para que sejamos exemplos vivos do caráter de Cristo. Imagine quantas vidas podem ser tocadas por meio de sua atitude. Imagine quantos corações podem ser curados pelo simples fato de você ser instrumento de bondade. E saiba, você não está sozinho nessa caminhada. O Espírito Santo habita em você e Ele é quem capacita, fortalece e guia. Quando você se sente fraco, Ele é a sua força. Quando você não sabe como agir, Ele traz sabedoria. Quando você sente medo, Ele derrama coragem. O Senhor nunca nos pede algo sem nos dar também os recursos para cumprir. Por isso creia, mesmo que o mundo esteja cheio de injustiça, você pode ser um farol de justiça. Mesmo que muitos vivam no egoísmo, você pode ser testemunha viva de generosidade. Mesmo que a maldade pareça crescer, o amor de Deus em você pode transformar ambientes. Você é chamado para ser sal da terra e luz do mundo, como disse Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 e 14. E lembre-se, cada semente de bondade que você planta, o Senhor faz florescer no tempo certo. Pode ser que você não veja de imediato, mas Deus é fiel para honrar sua fidelidade. Continue firme, continue amando, continue sendo justo. Porque no fim, o que realmente importa não é o aplauso humano, mas ouvir da boca do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Querido irmão, querida irmã, guarde esta palavra em seu coração. Deixe que ela produza frutos na sua vida e lembre-se sempre:
A justiça de Deus não falha, o amor do Senhor não tem fim, e a compaixão dele se renova a cada dia. Senhor nosso Deus e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos diante da Tua presença nesta noite com coração humilde e agradecido. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos confronta, nos instrui e nos consola. Hoje aprendemos, através da mensagem do profeta Ezequiel, que Tu te agradas de uma vida de justiça, de amor e de compaixão. Queremos, ó Pai, viver assim, não apenas de palavras, mas de atitudes. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos fortaleça para que possamos rejeitar toda forma de opressão, que nunca sejamos instrumentos de dor ou de injustiça na vida de ninguém. Ajuda-nos, Senhor, a devolver o que não nos pertence, a agir com honestidade, a cumprir com a nossa palavra, a viver de forma íntegra diante de Ti e diante das pessoas. Pai, capacita-nos a sermos generosos, a darmos pão ao faminto, a vestirmos o necessitado, a enxergarmos as necessidades ao nosso redor e a respondermos com amor. Que possamos ser instrumentos da Tua provisão, canal da Tua graça e reflexo do Teu caráter. Senhor, sabemos que muitas vezes é difícil viver com justiça em um mundo tão corrompido, mas confiamos que o Senhor é a nossa força. Quando nos sentirmos fracos, levanta-nos. Quando nos faltar coragem, enche-nos da Tua ousadia. Quando vierem as injustiças contra nós, ajuda-nos a permanecer firmes, confiando que Tu és o nosso justo juiz. Pedimos também que o Senhor abençoe cada irmão e irmã que ouve esta mensagem, que encha cada coração de esperança, que renove a fé e que traga paz ao lar de cada um. Em nome de Jesus Cristo, oramos e agradecemos. Amém. Querido e amado irmão, querida e amada irmã, antes de encerrar, quero reforçar o convite. Se esta mensagem edificou a sua vida, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe nos comentários como esta palavra falou ao seu coração. Assim, juntos, poderemos levar a palavra de Deus a mais vidas.